Olá, tudo bem? Acho que daqui a pouquinho as pessoas começam a chegar aqui para o nosso bate-papo, que hoje eu tô com essa querida, essa super mega master nutricionista, que, gente, se vocês não conhecem, a especiaria, Tem que conhecer. tem que conhecer, porque Vocês não conhecem, tipo mora em assim, Alphaville, tem que conhecer. é tipo incrível. Se você mora em Alphaville e não conhece, por favor, vá à especiaria. Aliás, conta pra gente onde é que fica a especiaria, porque eu não sei se todo mundo sabe onde Vou fica. contar pra Enquanto isso, eu vou vocês. compartilhando aqui a nossa live. Perfeito. A especiaria, ela fica no Alto Square Mall, que é um lugar super central de Alphaville, na Avenida Sagitário, número 138, loja 20. E fica perto para todo mundo. Para quem mora aqui mais para baixo, no 1, 2, Tamboré, para os prédios. A gente está aberto de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Então tem café da manhã super bacana. Tem sempre opções diferentes de almoço. Eu faço um almoço que a gente faz com os ingredientes sazonais. Eu resolvo o cardápio no dia, o cardápio muda todo santo dia. Então, Incrível todo santo dia. A suspeita, aquela suspeita, mas... Não, mas o que é muito legal é porque, acho que assim, que isso é bacana de dizer, porque além de saborosa, além de ser uma comida super gostosa realmente, ela é muito saudável, ela é muito balanceada e ela é muito funcional. Essa é uma preocupação grande, que aliás acho que a gente até consegue brincar um pouco com o nosso tema hoje, porque uma das coisas que a gente tem, num outro viés, mas que existe bastante, é um preconceito de que a comida dieta tem que ser um sofrimento, que eu acho que eu queria até falar um pouco sobre isso hoje, porque eu vejo que um dos grandes problemas no consultório, que eu sou nutri também, e eu vejo que um dos grandes problemas, que também não, né? Eu sou, acima de tudo, eu sou nutri, minha vida é ser nutri, minha vida é falar de alimentação, cuidar de alimentação, estudar sobre. Eu sou pós-graduada em nutrição esportiva, também em nutrição funcional, eu sou formada desde 98, e assim, tenho uma vivência gigantesca, tanto no consultório, que aqui é a família desde 2001, quanto também com essa parte agora com a especiaria, que é um jeito diferente de ver, que uma coisa é você ver o paciente no consultório, a demanda do consultório, e uma coisa é você ter contato com a pessoa que está ali no dia a dia, e que quer comer melhor, quer comer uma comida saudável, as pessoas muitas vezes entram e falam, nossa, o que será que é, e tal. E eu acho que a questão da comida, ela passa pelo cheiro, pela visão, pela emoção, ela está envolvida com bom, a gente nasce e a comida é o primeiro contato nosso com o mundo. Com o mundo, com a mãe, né? Com a mãe ou com qualquer pessoa que vai ser, enfim, essa pessoa que vai te nutrir, né? Sim. Então é muito importante. E aí eu fico pensando no seguinte, né? A alimentação ela perpassa, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai se alimentar. Ai, vamos só dar oi aqui, ó, pra Jussara. Oi, Ju! Um beijo grande. Gata. O Cicinho, o José Luiz, sejam bem-vindos aqui. E coloquem aqui as suas dúvidas. A Ju também está escrita. Que ela não pode falar. Você não pode falar da especiaria porque você é suspeita, né? Como eu, também sou suspeita. Querida, obrigada. Obrigada, Ju. Então, e a gente sabe que a alimentação, ela acompanha a gente ao longo de toda a nossa vida. E quando a gente chega na especiaria, que eu acho que era isso que a Bê estava dizendo, né? A gente entra lá e fala, nossa, que lugar diferente, que lugar... E aí dá pra gente uma oportunidade de ter uma alimentação saudável, gostosa, num ambiente que também é gostoso. Sim. Porque a alimentação tem a ver com isso. Então, isso é uma coisa muito importante que eu vejo muito no consultório, que eu acho que é um dos grandes problemas quando a gente faz dieta, que eu acho que até uma coisa de vencer essa questão emocional é isso. Porque tem um preconceito gigante e uma ideia pré-estabelecida de que fazer dieta é uma tortura, de que tudo que é próximo do saudável é horrível, né? Que tem que ser assim com um gosto horrível, um sofrimento gigante. E eu acho que a gente compra um pouco essa ideia, até indo no viés que você pode falar muito melhor, da falha. Porque você coloca uma coisa tão desagradável ou tão absurda em termos de objetivos para atingir, que quando você não consegue, né, parece que você confirma aquilo, não é mesmo, é para eu ser gorda, porque a comida é horrível, eu não consigo comer. E a minha ideia, tanto no consultório, e especialmente na especiaria na prática, é mostrar que não, que a gente pode comer hiper bem, que a comida é gostosa, que tem sabor, que é tão gostoso quanto você... Sei lá, as pessoas vêm muito pra mim assim, mas um hambúrguer, uma pizza, né? Que são divinos. E também a gente consegue comer muito bem nesse mesmo tipo de paladar, de prazer. Sim, sabe? É importante a gente tentar desmistificar um pouco essa ideia de que a comida saudável
tem que ser ruim. Né? E isso é muito bacana, porque assim, eu fico vendo, é claro que aqui, né, estamos uma psicóloga e uma nutricionista. Então a gente vai olhar campos complementares a respeito desse assunto. Por isso até mesmo que hoje, né, a nossa live tem esse título aí, né? Como é que a gente vence a fome emocional? Porque justamente é isso, né? Muitas vezes a gente tem uma fome que é emocional e não é só isso. A comida, ela vem repleta de significados. Desde sempre, né? Seja porque a gente, né, quer reunir pessoas e ela tem um significado de reunião, seja porque, nossa, fazer dieta é me privar daquilo que eu mais gosto, que é o que a Fê estava começando a dizer, né? Então é me privar, então é uma coisa ruim. Ou então os alimentos que são mais saudáveis não são tão saborosos. E de repente, né, a gente vem vindo, eu acho que tem um movimento crescente de modificar um pouco essa cultura alimentar, não sei nem se dá para chamar desse jeito, mas eu fico pensando que a especiaria, ela entra com isso, eu acho que no seu próprio consultório mesmo, muito, né? Como é que as pessoas podem ir tirando um pouco essa camada de que fazer uma dieta ou mudar a alimentação é algo ruim, é algo desconfortável, porque o bom mesmo é comer. O bom, né, como é que no seu consultório, né, como é que as pessoas fazem essa conexão, né, da alimentação com a questão emocional, e como é que você vai desmistificando isso dentro do consultório, ou mesmo na especiaria? Como é que você faz isso na prática? Isso acho que é o ponto fundamental do trabalho, tá? Porque as pessoas muitas vezes chegam no consultório já com uma bagagem, que são todos adultos, eu estou tendo adultos, né? Já com uma bagagem em relação a dietas, a terem se privado ou feito, enfim, mudanças alimentares bruscas. Normalmente elas já vêm com histórias de insatisfação, então todo mundo vem assim, eu fiz uma dieta não sei quando, perdi não sei quantos quilos, mas eu não consegui manter essa dieta. E uma coisa que me preocupa muito hoje, como nutricionista, é que a gente vem vindo numa onda de modismos bastante fortes em relação à alimentação, e às vezes eu me preocupo com a minha posição, eu sempre falo, a gente como nutri não pode ser responsável por criar um distúrbio alimentar no paciente, né? Quando a gente chega sem nenhuma necessidade, com imposições de restrições incríveis, quando a gente fala de alguma maneira para o paciente comer é ruim ou é proibido, ou a gente coloca algum alimento como um vilão, eu acho que você entra numa seara muito complicada, porque você me deu um link primeiro que é muito importante, é que todo alimento é revestido de significado. Sim. Né? Então, assim, para algumas pessoas, tem gente que chega no consultório e fala, é porque minha mãe, quando a gente era criança, fazia XY, né, coisas, e isso eu gosto, ou então tal festa, por exemplo, chegar semana de Páscoa, assim, perto, ai meu Deus do céu, mas agora é Páscoa, como é que eu vou fazer dieta? Eu falo, gente, não é. Vamos também aproveitar a Páscoa. Eu não gosto muito de trabalhar nesse viés da restrição, porque daí você acaba tirando essa roupinha bacana do alimento de amor e colocando uma roupinha de vilão. E no momento que você faz isso com o paciente, é o momento que você começa a perceber que a pessoa vai tendo cada vez mais dificuldades em ter uma alimentação saudável e prazerosa. Então, a gente precisa achar em cada um o que é bacana. Sim, porque a restrição, né, os tem ques dentro de uma das linhas que eu trabalho, que é a programação neurolinguística, a gente diz o seguinte, que tem uma coisa que chama, vou trazer um nome técnico, mas vou explicar o que é isso, né? Operador modal. O que é um operador modal? São esses tem que, é proibido, não pode, são essas regrinhas e que às vezes a gente coloca em relação à alimentação num nível tão desconfortável, porque toda vez que eu tenho que, eu já tenho ali uma obrigatoriedade e a minha disposição, a minha disponibilidade emocional para investir energia e tempo para conquistar isso que eu estou aqui, né, que eu estou buscando, já cai. Porque deixa de ser tão muito prazeroso e passa a ser uma obrigação. Então, quando a gente vira, né, não pode chocolate, não pode não sei o quê, não pode isso, né, um vinho não, nunca mais pode, uma pizza já... Então, quando a gente entra num movimento de muita restrição, a gente entra do ponto de vista da neurociência, a gente começa a pensar muito mais na falta, muito mais no não posso, na proibição mesmo. E isso, gente, emocionalmente falando, é muito complexo. Eu acho que óbvio que essa questão, todo o conhecimento é seu, mas eu vejo muito no consultório essa fala. A pessoa fala pra mim assim, nossa, só de você falar que eu não posso comer já me deu vontade. Isso é uma coisa que as pessoas falam. As pessoas falam também assim, eu prefiro que você tire todo o doce da minha dieta, porque eu não sei comer em quantidade adequada. E isso eu acho que é uma questão que eu sempre falo, gente,
a gente está aqui, chama-se reeducação alimentar. Sim. Então, a gente tem que aprender a comer tudo nas quantidades bacanas, e isso essas necessidades são muito individuais. Então, uma coisa que você falou que me chamou a atenção, porque você tem, assim, eu tenho muito paciente atleta ou praticante de atividade física. Então, essa pessoa, ela tem um prazer, por exemplo, em conseguir um resultado XYZ, que ela encara algumas mudanças e restrições alimentares de uma maneira diferente. Sim. Às vezes de alguém que está indo lá porque quer perder peso. Então a gente tem que achar em cada uma dessas pessoas qual é a chavinha que a gente pode ligar para que aquilo fique interessante para a pessoa, sabe? Isso é perfeito porque assim, né, a gente tem uma motivação. Tudo que a gente faz na vida, quando a gente tem um para quê realmente forte, um propósito naquilo, fica muito mais fácil. O que acontece é que, né, eu observo aqui, né, do ponto de vista clínico da psicologia, é que muitas vezes a gente não tem esse para quê. Para que eu quero emagrecer, né? E às vezes o para quê, é para eu pesar tanto. Mas tem um significado que vem, né, porque muitas vezes, e eu já tive casos aqui, de, por exemplo, o casamento não está bem porque teve um ganho de peso, e a pessoa chega dizendo que ela quer emagrecer, mas o que ela quer realmente é retomar o casamento, é resolver essa situação. E que ela entende que emagrecendo, ela vai chegar até ali. Então, mas ela encontrou um para quê? Ela tem um propósito, sim, né? Sim. Então, como é que a gente vai associar isso? Porque isso pode ser tão prazeroso, motivador o suficiente para ela fazer as mudanças, né? Porque o que acontece é que às vezes a gente nem se dá conta por que a gente está comendo, né, vem uma ansiedade. Isso é uma questão importante. Né, a raiz disso, né? Por que eu estou comendo mais? Por que de repente comer mais chocolate está tão mais agradável do que, sei lá, bater um papo com alguém? Por que então tem uma coisa que vem antes, e aí quando chega no consultório, muitas vezes aqui as pessoas vêm falando, né, do que tem antes, mas eu faço esse movimento que você está dizendo, de procurar qual é o gatilho do para quê. Sim, porque fica um pouco, muita gente chega no consultório e fala, meu sonho é pesar, sei lá, 54. Eu falo, tá, e qual é né, o que isso vai trazer? Eu tive uma vez, vou contar muito rapidamente, um caso no consultório de uma paciente, que ela vinha com uma história, um histórico grande, assim, de não conseguir perder, e era uma paciente que sempre foi magra, ela, enfim, mudou para São Paulo, casou, então várias mudanças que aí você saberia trabalhar melhor que eu. E ela engordou muito e ela vinha com assim, não consigo emagrecer, não consigo emagrecer, não consigo emagrecer. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reeducação, com calma, com paciência, não se pesa, relaxa. E, bom, começamos a fazer o acompanhamento. E ela tinha um objetivo de pesar menos que 80 quilos, tá? No dia que ela foi no consultório e pesou menos que 80 quilos, ela desmaiou. Graças a Deus, sabe que eu atendia num consultório com um monte de médico. Uau. Então, assim, aí você vai saber entender isso muito melhor, mas as pessoas às vezes colocam essa questão de assim, não, quando eu tiver tal peso, serei muito feliz. E, na verdade, é um prazer gigantesco a gente olhar no espelho e estar feliz com a nossa imagem, né? Eu vou olhar aqui e falar, não tá bom, meu braço tá ok. É muito bacana. Eu acho que é muito bacana a gente estar bem, quando você come bem, você tá, né, num peso adequado, você consegue fazer suas atividades do dia a dia melhor, você tem mais disposição, você tem mais energia, o cabelo mais bonito, o olho mais bonito, a pele mais bonita. Então é muito mais bacana, porque eu acho que isso influencia também. Quando você está se sentindo bem, você põe uma roupa bacana e fala, tô bem, você chega num lugar, até você trabalha melhor. Sim. Né? Então muita gente também com o tempo, fazendo o tratamento, a pessoa vem, às vezes chega no dia assim no consultório, o cabelo todo parece, né, sem lavar, uma roupa qualquer. Conforme a gente vai fazendo o acompanhamento, a pessoa vai comendo melhor e vai se gostando mais, e aí a pessoa começa a vir super arrumada, parece que mais segura. Então tem essa relação muito forte. Mas a gente tem que entender essas razões tuas, entendeu? Que são individuais também. Que são muito individuais. Então, assim, apenas emagrecer não vai fazer ninguém feliz. Não, porque assim, apenas emagrecer eu vou fazer restrição e eu vou malhar muito. Se a gente olhar só isso, realmente vazio. Qual é o significado que eu dou para isso? E é o seguinte, né? Toda vez que a gente, do mesmo jeito que o alimento tem um significado, toda vez que a gente dá um significado, por exemplo, para fazer uma reeducação alimentar, ela fica muito mais gostosa, muito mais fácil, muito mais factível, porque tem um sentido, tem um significado. Sim, por isso que eu acho que os pacientes que vão com essa questão de praticar uma atividade física frequente, então eu tenho muitos pacientes que começaram a fazer pequenas provas de corrida, ou então de bike, e eu sinto essas pessoas com uma grande motivação
porque realmente traz um pouco mais de sentido. Ou, enfim, às vezes outras questões, mas que você sente, que aquela pessoa sente ali. Eu gosto muito quando a pessoa chega no consultório e fala assim, ai, eu quero me alimentar melhor, porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Porque uma coisa que você falou no começo, que me chamou a atenção, é que a gente vai comer para sempre. Para sempre, né? Então, sempre. Tem que ser bacana. Tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, porque... Tem muitas restrições, você tem que entender ali até onde aquilo vai, porque tem gente que não bebe, por exemplo. Conheço algumas pessoas. Então, para elas, a questão de, você não vai poder beber uma taça de vinho, ok, não mudou nada. Então a gente precisa entender muito ali onde pega em cada um. Então, assim, quanto que é fácil para você fazer isso, quanto o resultado disso vai ser, né, suficiente para te nutrir de outras maneiras. De outras maneiras, exatamente isso, né? E eu fico pensando, né, pegando carona justamente nisso, da gente, como o alimento vai percorrer a nossa vida toda. Eu costumo dizer o seguinte, outro dia, até foi numa live mesmo que eu disse isso, né? Se a vida é uma viagem, melhore de primeira classe, né? Muito melhor assim. Então, se eu vou comer a vida inteira, que tal começar a estabelecer uma relação boa com a comida? Já que eu vou fazer isso a vida inteira, isso vai fazer parte de mim, faz parte da minha trajetória. Por que não estabelecer uma relação do melhor jeito? Sabe, eu não sei se eu já te contei, mas acho que talvez aqui na live não. Eu já fui obesa, já fui bem obesa, já fui muito obesa. Eu já fui muito obesa aqui, até parece. Deixa eu só dar um oi pra Denise, que tá sempre aqui com a gente. Um beijo grande. Flavinho também, outro Flávio, Lucas, Solange, a Lídia, que eu não vejo há um tempão, a Carmen, o Daniel, a Andresa. Uau, hoje tá cheio de gente aqui, que coisa boa, que coisa boa, que delícia. Porque, aliás, esse assunto é um assunto que dá o que falar, né? Porque todo mundo tem, gente, todo mundo tem uma questão em relação a isso. Todo mundo, eu mesma já tive, gente, um monte, porque, como eu disse há pouco, até aqui, ó, Denise falando, você é obesa? Não creio, né? Eu creio, Denise. Pois Estamos aqui sem saber, foi. Eu, desde que nasci, praticamente, eu era bem gordinha, e eu fui assim até os 23 anos, mais ou menos. Mas o que eu fiz? É justamente isso. Eu mudei a minha relação com comida. Então esse é o pulo do gato. Exatamente, gente. Então, assim, é possível? É possível. Como é que eu mudei a minha relação com a comida? Eu era aquela pessoa, eu comia, gente, uma coisa, imagina, arroz com queijo ralado. Esse era o meu almoço, arroz com queijo ralado. Super bem. Olha que alimentação bacana. Isso, eu era criança, eu lembro que eu era pediatra, e o pediatra ficava, assim, enlouquecido com a minha mãe, né? Porque ela não podia dar isso. Porque, né? Mas, coitada, eu só queria comer isso, né? E aí, enfim, então eu tive sempre uma alimentação, para mim era horrível pensar em comer verdura, legume, e era uma questão muito emocional, até hoje, né? Falando bem de uma questão do quanto a comida é ligada à emoção, eu vou para casa, né? Minha mãe mora no interior, eu vou para casa, minha mãe fala assim, filha, o que você quer comer? Essa é a primeira... E é coisa de mãe, né? Muitas mães fazem isso. O que você quer comer? É a primeira coisa. Então, a minha relação com ela sempre foi muito... Não só com ela, aliás, não dela só comigo, ela com as pessoas... Ela faz muito isso. Muito permeada, né? Permeada. Isso é muito complicado. Exatamente. E aí, assim, do interior, né, faz aqueles pães maravilhosos, aqueles bolos, tudo é bom, gente, tudo é bom. E aí, como é que você vai... Só que, justamente, eu precisei ir mudando a minha relação com a comida, para que hoje eu possa chegar lá e desfrutar com ela de momentos incríveis, sim, que não necessariamente tem comida. Então, eu chego lá, não, vamos pro shopping, vamos conversar, ou vamos fazer outras coisas também. Porque assim, você precisa ter realmente uma maturidade, assim, precisa falar muito sobre esse assunto, porque senão você cai naquela armadilha fácil, não, mas eu fiz pra você, né? Então, mudar a relação com as pessoas, é mudar o jeito que as pessoas te encaram. Sim. Eu tenho certeza que, eu imagino, tá? Que você falou que foi obesa. Eu imagino que umas pessoas começaram a te encarar de outra maneira quando você emagreceu. Muito porque diferente. Assim, uma coisa é você, aquela minha amiga gordinha, e outra coisa é aquela minha amiga deusa. Então, é verdade, as pessoas, muitas vezes no consultório, especialmente paciente, mulher, me fala isso. Agora que eu comecei a emagrecer, parece que todo mundo vem me oferecer comida. Porque parece que para todo mundo é uma disruptura. Você fala assim, mas porque a gente coloca pessoas em caixinha o dia inteiro, né? Então, essa é preguiçosa, essa é gordinha, esse é não sei o quê. E aí, quando a pessoa começa a mudar, você olha e fala, pera.
Pois é, Sim, exatamente. Para vocês terem uma ideia, né? O meu apelido na minha casa, os meus 2 irmãos, eles me chamam até hoje de gorda. Sempre foi gorda e gorda eternamente. Mas acontece assim, né? Acontece na adolescência, eu bem gordinha, aí ligavam paquera em casa e meu irmão, ô gorda! Vem você! Eu queria morrer com ele falando isso, né? Era muito interessante. Mas é isso mesmo, o Flavinho tá dizendo aqui, né? Que precisa de disciplina e não ter desculpas. Exatamente, né? Muitas vezes a gente conta histórias pra gente, para que a gente não entre, né, realmente numa reeducação, porque requer que a gente abra mão mesmo de algumas coisas. Sim, por isso que é importante você entender. No consultório, eu tenho que conversar muito com o paciente para a gente entender qual que é esse objetivo. Sim. O que vai demandar da pessoa, porque o tratamento no consultório, no meu caso, no meu tipo de abordagem, tá? Não é um tratamento que eu não estou aqui para te ouvir, para dar uma sentença, uma dieta para você seguir. Eu gosto de envolver o paciente no tratamento, porque isso é fundamental. Preciso entender a pessoa. Como você faz isso, Fê? Então, primeiro conversando um monte. Então, a gente começa a fazer uma anamnese e eu tento perceber o máximo o paciente. Desde rotina, quando a pessoa fala, se você realmente ouvir uma pessoa, você sabe muito dela, né? Porque, às vezes, não é nem na pergunta que você fez. Às vezes você pergunta, o que você gosta de comer? E a pessoa, por exemplo, uma pergunta clássica que eu faço. Me conta um pouco da sua rotina em relação à alimentação, e a pessoa começa a me contar de manhã o que ela corta, o que ela come. Isso, em geral, são informações menos importantes do que quando ela me solta alguma coisa sobre, sei lá, uma viagem, às vezes algum comentário que ela faz de trabalho, que às vezes ali eu consigo perceber o que ela realmente, come, porque todo mundo come assim, meio mamão papai, uma fatia de pão integral, uma fatia de queijo. Então, né? Todo mundo come super bem. Todo mundo come ótimo, ninguém sabe o que está acontecendo, porque não está no objetivo X. E aí a pessoa às vezes acaba falando em outros momentos. Mas eu acho que, então, essa escuta é fundamental. A escuta é fundamental. Eu digo, né, que o trabalho dentro do consultório, ele é conduzido pela escuta, né? Porque é justamente isso. E você está falando uma coisa fundamental, né? Nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, tá a diferença daquilo que às vezes a gente não percebe, porque a gente não se dá conta. Sim, a gente não se dá conta. Não se dá conta, porque quando a gente fala da rotina, a gente come o mamão papai com pão integral, queijo branco, e a hora que a gente vai falar da sutileza, o que você fez no fim de semana? Nossa, esse fim de semana foi um queijos e vinhos, e foi mesmo queijos e vinhos, foi um queijos e vinhos, estava delicioso. E aí ali no meio da conversa, e aí você vai percebendo o que te chama a atenção ali. Muitas vezes é muito mais a comida do que uma conversa. Exato. E muitas vezes, sei lá, né, não é o meu caso, mas enfim, fiquei sozinha, e quando eu fiquei sozinha fui só comer. Comi muito. Enfim, comi muito. Então você vai nessas pequenas brechas, daquilo que foge, inclusive, da rotina. A gente vai escutando ali como é que a pessoa se comporta diante de situações. Qual a relação dela com a alimentação? E eu sinto assim, isso 100% dos pacientes que vão ao consultório com problemas em relação à imagem, tá? Porque muitas pessoas vão para perder peso, nem todas as pessoas conseguem se perceber. Então tem gente que chega assim com uma demanda de emagrecer e não há necessidade disso, né? Mas também, óbvio, tem as pessoas que realmente precisam. E então, em 100% desses casos, a pessoa tem uma relação ruim com a comida. Comer é culpa, comer é errado, né? Tudo que a pessoa gosta de comer é proibido. E eu sinto que a pessoa vive muito em função de comer. Eu sempre falo, é aquele ditado, né, ridículo, a gente não vive para comer, come para viver. Então, assim, na verdade, a vida é incrível e uma das coisas incríveis da vida é comer. Né? E é realmente incrível, mas é uma das. Exato, tem paciente que assim, vai me contar de uma viagem, não, porque eu fui viajar e, assim, parece que a pessoa vai para o lugar apenas para comer. Eu falo, porque eu não vou poder beber? Eu falei, gente, você vai poder fazer tudo. Você vai poder também andar, passear, e, sei lá, de repente, se você gostar de museu, de parque. E comer vai ser uma das atividades prazerosas. A gente não precisa, na verdade, ter nenhuma restrição muito grande. É óbvio, não estou falando de pessoas que têm problemas de saúde, ou então atletas que têm necessidades específicas. Estou falando de nós, assim, pessoas normais.
normais, assim, no sentido de mais comum, vamos colocar assim, Sim, né? Não quero sim. também, Não é que é normal, mas sem, que tá tipo, dentro... Isso, dentro do mais, da maior frequência, vamos colocar Sim. assim. Que não tem nenhum tipo de problema de saúde, nenhuma necessidade especial, a gente não precisa ter grandes restrições, a gente precisa ter muita percepção do que a gente quer, entender, eu tento mostrar para o paciente qual é a relação entre o que a gente come e o que a gente tem de resultado. Então, Sim. eu sempre falo. E aí, a hora que você... Porque, assim, óbvio, que é muito gostoso você comer 8 brigadeiros. Mas, mas o que vem... Eu nem sei se é muito gostoso. Hoje, assim, vendo, né, pra mim, eu acho muito não gostoso. Eu acho que é gostoso assim, estou numa festa, estou. Ah, tem um docinho que eu gosto? Tem. Vou comer um. Delícia. Agora eu vou conversar, vou brincar. Ah, passou um pouquinho, olha o bolo, quero experimentar um pedaço. Ah, você tá uma delícia, vou comer inteiro. Puxa, tá mais ou menos? Ah, nem vou. Eu me faço sempre essa pergunta, né? Isso foi algo que me ajudou muito. Vale a pena eu ingerir isso daqui? E uma outra pergunta, né? Falando aí da fome emocional, às vezes, do que é que eu tô com fome? Porque às vezes eu não tô com fome daquela comida. Não, nunca você tá com fome daquela comida. Eu vou te falar, nunca. Ninguém tá com fome de 8 brigadeiros. Não. Ninguém tá com fome de 8 brigadeiros. Essa questão é 100% emocional. E a gente tem que tentar achar ali. E aí, é uma coisa que não é meu trabalho, é o trabalho da Carol, né? Então, eu tento muito engajar os pacientes para procurar uma ajuda nesse sentido, porque faz muita diferença. Porque no consultório que eu tento fazer é mostrar para as pessoas qual é a relação de cada alimento, né? Mostrar que a gente pode ser feliz, comer bem, muito bem, coisas saudáveis. Então, tentar mostrar como é gostoso. Quando eu sempre falo, me dá uma chance, me dá 15 dias. Quando a pessoa faz esses 15 dias e come bem esses 15 dias, melhora a ingestão de fibras, né, de alimentos de alto conteúdo nutricional, a pessoa volta e fala, nossa, eu tô me sentindo melhor, eu tô me sentindo mais disposta. Nossa, essa calça aqui já tá um pouco larga, não sei quem falou que eu tô mais bonito. Então, assim, a pessoa naturalmente se engaja, porque a qualidade de vida é melhor, a vida é mais bacana. Exatamente, né? Você vai se sentindo mais disposta, o intestino funciona melhor, né? O seu corpo vai funcionando melhor, a sua disposição é outra. E nada como a gente encontrar resultado, né? Eu trabalho, né, dentro do consultório sempre com resultado. Eu digo sempre assim, como é que você está hoje e como é que você quer ficar? Então, e o que a gente vai fazer aqui para chegar nesse lugar? E qual é a sua grande motivação para estar aqui nesse lugar? Exatamente mesmo. Você eu vou na parte técnica. Isso, né? Exatamente, mas e que é muito complementar, sim. Porque eu vou te dizer, estava dizendo há pouco que eu tive durante muito tempo sobrepeso, e muitas vezes, na minha adolescência, era exatamente isso que faltava, uma escuta ativa, que é assim, olha, toma aqui uma dieta pronta e começa a fazer. E aí não funcionava, porque era uma grande restrição, eu tinha uma questão com a alimentação que era a coisa que era muito maravilhosa, maior, né? E que era, então era de outra ordem, e foi quando eu consegui associar justamente uma consciência corporal, uma consciência nutricional, junto com questões emocionais, é que, de fato, eu consigo fazer uma virada de chave, é que, de fato, eu consigo fazer uma mudança. E, assim, não foi... Não, foi um gente, tempo. Não é um tempo. E assim, e outra, não tem nada, não tem fórmula mágica. Gente, seria incrível a gente colocar, sei lá, apertar um botãozinho e a partir de hoje eu só vou comer aquilo lá e pronto, não vou sentir vontade nenhuma. Não. Eu sempre falo, né, se fosse só chegar aqui, olhar para Nutri e emagrecer, seria super bacana. Nossa, seria maravilhoso. Mas não é, é um processo de cada um, mas eu acho que eu, vou falar como nutricionista, tenho uma responsabilidade muito grande em ouvir o paciente e oferecer para ele ajuda técnica, né, como profissional, que realmente possa guiá-lo nesse caminho. Porque o problema é isso que você falou. Ah, não, toma, pega essa dieta aqui cheia de restrição, sem nem entender o que é a tua vida, a tua rotina, como é que funciona. Né? Muitos pacientes vão em busca de soluções milagrosas ou então muito rápidas. Ah, porque eu tenho X-festa, porque eu quero emagrecer rápido. Eu sempre tento conversar para entender o sentido disso. Sim, né? sim. Porque, tá bom, você quer ir numa festa tal e quer emagrecer 15 quilos, e depois? Né? Ah, eu não ligo de ficar sem comer nada até lá. Tá bom, tudo bem, e aí? Porque, assim, emagrecer assim, nossa, não me entendo mal, mas é uma coisa relativamente fácil. Se você fizer uma restrição de ingesta calórica, você vai emagrecer. Manter esse peso e manter-se saudável é muito mais difícil.
E aí é que é importante engajar o paciente nas escolhas saudáveis. Sim. Aí é importante você fazer aquele paciente perceber que ele pode comer bem, Sim. que pode ser gostoso. Porque faz toda a diferença do mundo. Se você montar um prato ali bem bacana, com um monte de fibras, com proteínas de alto valor biológico, com carboidratos de índice glicêmico mais adequado, porque, por exemplo, o carboidrato de alto índice glicêmico, por exemplo, um doce, ele é gatilho para compulsão alimentar. É mesmo? Por Sim. que ele é um gatilho? Então, porque, na verdade, primeiro porque a absorção dele é muito rápida, né? Então, e você tem aquela sensação de prazer supremo assim que você termina de comer aquele doce, né? É verdade, tem mesmo, gente. Às vezes você come aquele brigadeiro e você fala, nossa! E uma coisa muito... vai embora. E uma coisa muito interessante é que você, daí, em seguida, já quer repetir aquilo, né? E de novo, você vai escolher um doce e aquilo vai ser muito rápido. Só que você não dá tempo para o seu cérebro nem perceber aquilo, nem registrar o que aconteceu, né? Nem entender que você está satisfeita. Então você começa lá a comer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 8. Você só percebe que você exagerou no 8º. Porque foi o tempo que seu cérebro conseguiu pensar o que você estava ali no primeiro. Então, o que eu sempre falo, por isso que é importante não tentar usar a comida como buraco, né, como cimento, sei lá, para essa questão emocional. Então, come. Pode comer? Pode. Sim, sim. Então, pega lá um brigadeiro, pega um pedaço, sem falar, vamos uma feijoada, não tem problema nenhum. Faz um prato bem bacana, senta, come, conversa, presta atenção no que você está comendo. Porque você vai ver que você vai terminar de comer. E tem uma coisa que eu sempre digo, né, que assim, como é que a gente, um dos caminhos para a gente combater a ansiedade, depois eu quero só falar que tem um monte de comentário, a Dê está escrevendo aqui também, o Flavinho, enfim, escreveram várias coisas aqui, a gente daqui a pouco já faz uma pausa aqui para olhar, a Jussara também escreveu algumas coisas. Acho que a gente vai ver depois, porque alguém está falando, acho que a Denise e a Denise, a Ju falou de compulsão por doce. E realmente o carboidrato, o doce é um carboidrato de alto índice glicêmico que a gente conhece bastante, né? Mas um dos maiores gatilhos de compulsão são os carboidratos de alto índice glicêmico. Então, gente, de novo, não é proibir. Sim, é apenas entender como aquilo funciona no teu corpo, porque você sabendo como aquilo funciona, você consegue, daí, a gente consegue criar ferramentas para lidar com isso melhor, para fazer diferente. Então, assim, eu sei que eu preciso comer, né, com atenção, que eu preciso dar um tempo entre uma coisa e outra. E é exatamente isso que eu ia pegar aqui a brecha quando eu vi que tinha um monte de comentário, eu fui, vamos olhar aqui também, mas voltando, o que eu estava dizendo antes, é exatamente uma dica para isso, né, que você estava falando, bom, senta, lá, quero a feijoada, ok, mas eu vou sentar e eu vou sentir a feijoada. Então, tem uma dica muito importante para diminuir, inclusive, a ansiedade em relação a tudo, mas ela é muito válida para a alimentação, que é eu estar presente aqui agora. Até tem, não sei se você já ouviu falar, tem o mindfulness e tem o eatfulness, né? Que é você sentir o alimento que você, né, está comendo. Perceber o que você está comendo. Perceber o que você está comendo, que nada mais é do que você estar presente aqui e agora, sentindo realmente qual é o sabor que tem na sua boca, né? Que sensação que aquele alimento te dá. E quanto mais conexão a gente consegue ter com o nosso corpo, mais fácil é o cérebro perceber, estou saciado, não quero mais. Exatamente. Porque, o que eu estava dizendo, alto índice glicêmico, você come e aí rapidinho você quer outro, porque é absorvido muito rápido. Sem dar esse momento que você está contando do cérebro, de você entender. Exatamente. Eu estou aqui, e eu sempre falo, eu tento também passar para os pacientes que é importante a gente ter essa relação de preparo da comida. Por isso que eu falo, vamos tentar evitar os industrializados, porque você pega, chega um pacote de biscoito, tem gente que fala, gente, eu comi inteiro, eu nem percebi. É verdade. Sabe que uma vez, há muitos anos atrás, porque eu já estudei, até por ter isso na minha história, eu estudei obesidade durante muito tempo. O meu mestrado foi com adolescentes com obesidade. Logo a primeira especialização que eu fiz, que foi em psicologia hospitalar, eu trabalhei com obesos mórbidos. E depois trabalhei numa clínica que a gente fazia atendimento multidisciplinar para crianças que tinham obesidade. Então, isso já... Sim, uma questão... durante bastante tempo eu já estudei, enfim. E uma cena que me chamou muita atenção, na especialização, eu estava fazendo uma pesquisa com pacientes que estavam na fila para cirurgia bariátrica.
E eu me lembro que eu entrevistei uma pessoa e durante o tempo da nossa entrevista, que era sobre compulsão alimentar, ela comeu o tempo inteiro e várias coisas. E a sensação que eu tinha é que ela não tinha a menor percepção do que ela estava fazendo. E eu observo que e isso é muito comum. Quando eu recebo alguém aqui no consultório com essa demanda, né, eu quero emagrecer, uma das primeiras questões que a gente trabalha assim, de ordem prática para ajudar é justamente fazer uma conexão com estar presente no aqui agora. Prestar atenção no que come. Eu vejo pacientes, às vezes eu peço, quando eu sinto que tem essa questão, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, anota o que você está comendo e me manda, tipo, às vezes eu até peço, tira foto do que você está comendo e me manda. As pessoas, muitas vezes, ou elas me reportam, nossa, eu não imaginava, ou elas não conseguem fazer. É mesmo. Porque eu acho que lidar com essa informação, porque juro, a gente não faz, nem sempre faz conscientemente. Então, a lidar com essa informação... Então, assim, eu tento sempre reforçar. Vamos, café da manhã. Vamos lá. Não, porque eu acordo e falo, gente, vale a pena levantar 1 minuto antes, preparar seu café, sentar, comer. Se você mora ali, tem marido, filho, ou mora com os pais... Tenta fazer essa refeição com alguém. A refeição é um momento muito social, né? Muito. Se não, eu moro sozinha, não tem problema. Senta e come. Não fica comendo, vendo o celular. Não fica comendo, assistindo televisão. Presta atenção no que você está comendo. Sim. Tenta preparar seu alimento. Curtir. Você pode comer muito bem. E você sabe que você está falando uma coisa super importante que eu mesma preciso melhorar muito. Porque às vezes eu tô aqui... E é interessante isso. Porque por mais que a gente, às vezes, tenha a informação... Sabe, né? Às vezes como em pé, gente. Um monte de vezes eu como em pé. Exatamente, né? Eu brinco aqui, a Nayara que trabalha comigo, às vezes ela fala, Carol, para e vai comer, para. Agora se não é, né? Porque assim, tem trabalho, tem isso, tem aquilo. E muitas vezes a gente coloca a comida na rotina, no dia a dia, e não para ter essa sensação, para perceber o que a gente come. E eu já tive dias de estar atendendo muita, né? Um cliente atrás do outro, então eu nem percebi o que eu comi. Sabe assim, que não dava nem entre um intervalo e o outro. Sim, isso não é, né? Isso não é legal, porque qual é a relação que eu quero ter com a comida, né? Eu quero realmente saber qual é o sabor. Então, por mais que a gente tenha a informação, é um desafio às vezes colocar algumas coisas em prática. Gente, é um desafio todo dia. Eu falo para os pacientes, porque todo mundo começa motivado, porque a pessoa vai buscando alguma coisa, e depois, conforme você tem os primeiros resultados, é todo mundo muito feliz. Mas isso tem que funcionar para muito tempo. Sim, é para a vida. Então, a gente tem várias estratégias e isso tem que passar a ser uma percepção, sabe? Tem alguma Sim, tem. Eu tô. A Fê tá a sua xará, a Fê, que é uma querida, um beijo, Fê. Assunto interessante, cheguei agora e não sei se já falaram, mas sinto que meu filho tem essa fome emocional um pouco exagerada. Como lidar com isso? Uau! O filho da Fê Fê, que idade que ele tá agora? Eu acho que ele deve estar com 11, 12, será? A Fê falou uma coisa interessante, que ela colocou que foi numa Nutri e piorou. Eu não sei se... é verdade. Se ela já estava vendo quando a gente falou disso, mas às vezes a questão de ir numa nutricionista que vai impor muitas restrições, realmente, especialmente se ele, eu não sei a idade dele, mas imagino que seja uma criança. Eu acho que ele é pré-adolescente, deve ser uns 10 anos, eu acho. Agora. Às vezes você acaba criando mais dificuldades, você sente realmente uma piora no quadro, porque você tem que ter muita responsabilidade para falar com crianças e com adolescentes e pré-adolescentes. Sim. Porque, gente, a gente não pode deixar essas crianças acharem por 1 minuto que comer é ruim, que elas estão sendo punidas, que você tem que tentar envolver o paciente, né, naquela... E aí, no que você falou, no objetivo e no caminho. Então, olha, qual que é o objetivo? Comer melhor, ter uma relação melhor com a comida e por onde vamos passar para chegar ali. Sim, e é bacana, né, isso que a Fê está dizendo, assim, né, é de ouvir realmente, e em qualquer idade, claro, mas com o adolescente, nem o adulto, enfim, não vai ser tão diferente, mas é ouvir, conhecer o universo dele. Qual que é o universo emocional, qual que é o universo das amizades, qual que é o universo dele, para que qualquer coisa que seja proposta seja justamente algo que se adeque à vida daquela criatura. Exato, a criança, por exemplo, come na escola, com um monte de amiguinhos, que vão comer, óbvio, como todas as mães já diziam, né? Não é porque não sei quem vai que você tem que fazer igual. Mas você também precisa entender que a comida é uma questão muito social. Então, quando você tem lá um evento, uma festinha de aniversário,
que tá todo mundo comendo bolo e brigadeiro, e só seu filho não pode comer bolo e brigadeiro, então, assim, e infelizmente a gente tem crianças que realmente não podem comer bolo e brigadeiro por questões, né, de saúde, e aí você tem que trabalhar isso muito com a criança, para ela entender. Mas quando é só uma questão de peso, você precisa ver o quanto isso vale a pena. Sim. Sabe? Então você precisa trabalhar na medida bacana. Sim, ele tem 14 anos, a Fê colocou aqui, agora eu me lembrei. A Nutri não foi nada restritiva. Bom, isso é mesmo ótimo. porque eu acho que a dieta restritiva não funciona. Ela só adequou algumas coisas na rotina dele. Excelente. Então acho que é isso mesmo, é o caminho. Talvez seja um caminho também dele, né? Agora, eu queria daí pegar também aí acho que tem uma oportunidade aí, que a gente fala, claro que aqui a gente não está falando só do adolescente, mas quando a gente fala da família, né? E isso é bacana também, porque quais são os hábitos alimentares e como que essa família lida com o membro que naquele momento está com sobrepeso, né? Se é um adolescente, se é um jovem, se é um adulto, se é alguém da casa. E isso é muito comum aqui, né? Eu já ouvi muito ainda, porque o meu mestrado foi justamente com famílias de adolescentes obesos. E uma das questões que mantinha a obesidade na família é porque aquela relação do adolescente com a comida ligava todo mundo a ele, inclusive. Não, que, na verdade, é importante para aquela família funcionar disfuncionalmente, aquela pessoa está fazendo isso. Isso, exatamente. Né? Então, uma família também não... Daí você fala, nossa, mas por que não funciona? Não funciona porque tá todo mundo... o mecanismo está girando dessa maneira. E a atenção fica voltada naquilo dali. Eu não estou nem dizendo que é isso, tá, Fê? Eu tô pegando carona até para pensar um assunto que é interessante, que é a gente pensar na família mesmo como um todo, né? Porque fazer uma educação familiar, inclusive, pode ser algo muito mais sustentável se for familiar. Não tem nenhuma dúvida, tanto que às vezes as mães vão no consultório com algumas demandas em relação aos filhos, e que eu sempre tento pontuar como é importante também que a família como um todo tenha esses bons hábitos, né? Sim. Então, não adianta nada a gente falar para os nossos filhos que eles precisam comer, sei lá, verdura ou peixe, e se a gente não come, se a gente não oferece, se a gente não gosta. Tem muitas mães que às vezes vão no consultório e elas mesmas têm dietas extremamente restritivas. Então, tem crianças muito pequenas, especialmente, e aí acaba, infelizmente, vindo mais nas meninas, assim, com 5, 6 anos, eu não posso comer tal coisa que engorda, então, outro dia uma foi no consultório, sabe, tinha comido e começou a correr, falei, não, eu acabei de comer, se eu não fizer alguma coisa, eu vou ficar gorda. Falei, gente, mas imagina, para a criança, porque a criança não consegue entender muito bem essa relação, então, essa questão da família é muito importante. Sim, e a Fê tá dizendo aqui, né, ainda assim, minha impressão é que ele teve o aval da Nutri para comer o que quer e está exagerando. Tá bom, foi o contrário. Então, mas, bom, a gente, acho que assim, né, a gente não sabe como é que esse acordo Exato. Foi feito, porque uma coisa que normalmente funciona muito são os acordos. Eu acho que o que é fundamental no consultório é isso, a gente tentar entender qual que é o problema, qual é a solução que todo mundo quer atingir, né? Então, às vezes a pessoa tá lá, chega com, sei lá, 95 quilos. Eu queria pesar 50. Então, eu sempre tento pontuar que para pesar 50, além de um determinado tempo, vai demandar renúncias, digamos assim, sim, né? De grande porte. Sim. Então, eu tento mostrar que talvez se a gente chegar nos 70, a gente consegue fazer uma coisa mais manejável a longo prazo. Sim. Mas uma vez que nós acordemos o que foi resolvido, então a gente traz um caminho para isso. Então, quais são os nossos passos? Então, primeiro vamos fazer isso, depois isso, depois isso. Então, é óbvio que você não pode chegar com uma criança num consultório que tem essa questão e falar, não, tudo bem, você pode comer o que você quiser. Você precisa mostrar para aquele paciente, na linguagem dele, quais as consequências disso, exatamente, que é importante, né, o que você gostaria de pedir. Então, normalmente, assim, não atendo criança e adolescente, eu tenho só pacientes, enfim, pelo menos uns 15, 16 anos, que são adolescentes ainda, mas enfim, para frente. Mas eu tento muito, às vezes acontece de, enfim, amiga ou paciente de muito tempo, pediu para eu conversar com o filho e tal, e a gente precisa tentar, e criança normalmente, por exemplo, não gosta de comer, tem muitas restrições em relação a legumes, verduras, frutas, né? Sim.
Então a gente tenta fazer pequenos joguinhos, por exemplo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar um alimento diferente por dia, e aí você tira uma foto, conta como foi, o que você achou. Então você precisa envolver aquela criança de alguma maneira, né? Sim. Para a gente poder ter um resultado. Sim, e o que acontece também, que às vezes eu observo, é que é uma demanda do pai e da mãe, mas não é necessariamente uma demanda do adolescente. Então, até o comprometimento do adolescente fica menor, porque às vezes o desejo é do pai e da mãe que ele emagreça, ou mas ele dele emagreça, não, né? mas dele não. Porque pode ser o contrário, pode ser tanto aquele caso que a Fê contou agora há pouco, a criança chega ali com 6 anos já preocupada, então já tem uma questão que é da criança que ela convive, né, com isso, e tem o contrário, quando os pais estão incomodados com o peso da criança ou do adolescente, mas o próprio adolescente ou a criança, aquilo não é um problema para ele. Então, isso é muito importante. Então, assim, isso vai precisar ser feito, né, assim, para que ele perceba qual é a importância disso na vida dele. Senão, o comprometimento dessa criança, desse adolescente com a dieta vai ser realmente muito pequeno. Que você falou no começo, né? Precisa fazer algum sentido. Precisa ter né, fazer sentido para você conseguir seguir, né? Enfim, entrar nessa rotina diferente, de repente renunciar a alguns alimentos, ou adequar quantidades também. Sim, né? sim. Introduzir atividade física, que é uma coisa que as pessoas às vezes falam, nesse frio eu tenho que levantar. E que é importante para a gente ter uma qualidade de vida. Eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção no começo da tua fala foi que por que não viver, né, essa viagem não ser uma viagem de primeira classe? Eu acho que é isso que é fundamental. E eu tenho falado para o paciente que a vida que a gente leva é a vida que a gente leva, né, no dia a dia. Sim. Então, assim, eu falo, vamos levantar hoje e hoje vamos fazer o melhor dia que a gente puder fazer, porque quando você olhar para trás, a tua vida nada mais foi que a coleção desses pequenos dias que você trabalhou, como se fosse uma coxa de retalho. Né? Então, às vezes a gente fica também muito jogando para o futuro, não, porque eu quero isso, quero aquilo, e aí aquele dia, o seu dia é horrível. Você fala, não, isso eu vejo depois, porque eu quero, sei lá, X coisa. Né? Às vezes a pessoa não aproveita uma viagem, não aproveita um almoço que tem em família, não aproveita coisas simples, porque não percebe que isso é a vida. A vida é feita disso, né? A vida é feita dessas pequenas coisas. A vida é feita exatamente dessas pequenas escolhas que a gente faz todos os dias. Isso que comer bem, né? Se você, não, hoje eu vou fazer um almoço bacana, então vou lá, vou fazer um prato legal de salada, uma verdura, lentilha, um peixinho delicioso, se você, né? Tem muitas pessoas agora com opções vegetarianas, veganas. Sim. Então aí você escolhe fazer aquele prato bacana, faz uma caminhada, sabe? Uma sobremesa, não vou, hoje não tem necessidade. Então, a hora que você perceber, você teve um mês comendo muito bem, e aí você vai sentir em você como é bacana. E eu vou dizer o seguinte, né, que eu costumo também falar aqui, que tem um termômetrozinho, até pra gente se conhecer mais. Se eu me percebo, por exemplo, para alguém que tem, né, vira e mexe, tá se ocupando de pensar no que vai comer, para não engordar, para não ganhar peso, porque quer manter. Quando você, de repente, está comendo um pouco mais, tem um termômetrozinho que é assim, você fazer uma pausa e falar, mas será que está me acontecendo alguma coisa para eu estar comendo um pouco mais? Para eu não estar conseguindo fazer isso, de desfrutar o meu dia, de fazer escolhas saudáveis? Porque eu costumo dizer assim, que todo sintoma, todo sinal é um sinal do nosso cérebro contando pra gente que alguma coisa precisa ser cuidada. Então, se você está num momento em que, de repente, não está conseguindo fazer né, de prestar atenção na comida, ou que está comendo mais, mas se você percebe isso, um movimento muito importante, assim, o que está acontecendo comigo que nesse momento está me fazendo buscar mais comida? Do que, né, aquela tal pergunta assim, do que eu estou com fome? Porque talvez não seja, e muitas vezes não é a comida. Então, se está um desafio fazer, eu posso buscar ajuda. Eu posso buscar ajuda com uma nutricionista, eu posso buscar ajuda com um psicólogo, eu posso buscar ajuda para cuidar disso que não está bem. Né? Porque é isso mesmo, tem muita coisa na vida que a gente precisa. Exatamente. Né, do outro. É importante. Às vezes fala assim, não, imagina que bobagem, eu resolvo. Mas faz muita diferença quando você tem alguém, especialmente alguém que está de fora,
alguém que, né, que tem o universo dessa pessoa é estudar e falar e saber disso, e perceber isso. Então, eu acho que é uma ajuda bacana, mas isso que você falou é fundamental, parar um minuto e falar, pera, o que está acontecendo? É fazer essa pergunta, né? Se a gente pudesse, assim, dar uma única dica, né? De como é que a gente dá conta e da fome emocional, acho que 2 dicas eu poderia deixar aqui, aí acho que né, vou abrir para ver também falar e, né, se posicionar para a gente ir finalizando, que é o seguinte, esteja presente, preste atenção realmente nos alimentos e se tiver, né, se você se perceber comendo um pouco além da conta, se faça essa pergunta, o que está acontecendo comigo nesse momento que está me fazendo ter vontade de comer tão mais? Se você conseguir fazer essas 2 ações, talvez você já comece a ter algum resultado muito diferente em relação à alimentação, né? Nem sem dúvida nenhuma, isso são questões fundamentais. Eu vou dar 2 dicas práticas. Assim, ótimo, por favor. Então, primeiro, tente participar mais do preparo das suas refeições. Procure preparar o que você vai comer. Você já começa a se alimentar ali, emocionalmente, né? Coma mais frutas, verduras, legumes, alimentos frescos que você mesmo preparou. Isso faz muita, muita, muita diferença. E coma com calma. Mastigue, saboreie, dê espaço entre um pedido e outro. Sabe, tenta não entrar nessa velocidade gigantesca que a gente vive hoje, realmente, no mundo que demanda essa... Mas tenta pegar e falar, não, eu vou fazer minha refeição, então vou organizar, por mais simples que seja, vou fazer um ovinho mexido com queijo branco, vou, sabe, fazer um suco verde, vou pegar um pãozinho integral. Tenta prestar atenção no que você come. E assim, incluir mais fibras e mais alimentos frescos na sua refeição faz muita diferença. E assim, até porque de repente tem gente que está ouvindo que a gente não sabe que alimentos que tem mais fibra que as pessoas podem comer, né? Porque nem sempre as pessoas sabem. Sim. Então, por exemplo, uma coisa importante, vamos dar um exemplo de fruta. Procure tomar menos o suco e mais a fruta inteira. E quando você come a fruta inteira, ela tem muitas fibras, tem muito mais nutrientes. Você pode perceber, se for comer uma laranja, você vai demorar um tempo para comer aquela laranja, saborear, comer uma. Você vai tomar um suco, são 5, com índice glicêmico lá na lua. Então, assim, procure... E no instante, né? Você não você nem viu. Isso, né? Isso a taxa de açúcar lá pro alto. Então, procure, por exemplo, em relação às frutas. Comê-las inteiras com casca, como possível, né? Banana não, tá, gente? Não, ela falou que é uma coisa super boa. Do que o suco. Procure incluir em todas as refeições ou algum verde, né? Então, verduras cozidas, tem muita gente que não gosta de salada, ou então as saladas, alimentos crus, isso é muito importante. E toda refeição é importante ter um ou outro. Ou precisa ter um cozido e um cru. Eu acho um cozido e um cru lindo. Mas não precisa, né? Mas, assim, pelo menos um ou outro é muito importante que tenha. E procure sempre a versão integral dos alimentos. Então, quando a gente for comprar alguma coisa, porque as versões integrais têm sempre mais fibras e aí tem um melhor conteúdo nutricional. Mas, assim, tô falando regras muito, muito simples, né? Mas eu acho que é importante, sabe? Tomar muita água. Chá, acho que é uma bebida que a gente não tem tanto costume de tomar e é riquíssima em fitoquímicos. Agora que tá frio, dá pra tomar no frio. Você não precisa colocar açúcar. Cada chá tem um sabor diferente. E eu acho que chá tem uma questão muito importante, que é o perfume. Então você faz aquele chá, sei lá, de maçã com canela, você senta pra tomar aquele chá, parece que ele já te dá aquele docinho, né? E no verão dá pra também tomar ele gelado. Então, as pessoas com limãozinho espremido, limão é riquíssimo em vitamina C, ele é muito bacana. Nossa, eu já tô aqui louca pra começar a perguntar que chás, né? Mas acho que a gente pode fazer uma próxima live. A gente faz. Pra ver como dá pra gente um pouco mais, porque hoje a gente até falou de uma questão mais emocional. Mas a gente foi menos prático, mas a gente pode depois fazer mais dicas. Mas a gente pode fazer uma outra, né? Que esse assunto foi uau, tem aqui um monte de gente fazendo comentário, entrando, porque acho que esse é um assunto que todo mundo se interessa, todo mundo quer saber. E aliás, como eu disse no começo, nós dissemos no começo, né? A alimentação passa por toda a nossa vida. Então, é um assunto que interessa para todo mundo. E quanto mais informação a gente tem,
melhor a gente pode conviver com a nossa alimentação, melhor a gente pode manter uma vida que é mais saudável, que tem mais qualidade, por meio daquilo que a gente come. Né? Então, com certeza a gente faz em breve uma próxima live daí com mais dicas assim. Sim, a gente faz um monte de dicas práticas dos chás, as combinações de alimentos, a gente pode ir nessa, acho que nesse viés. Tô aqui até pensando que tem uma coisa muito interessante que é a gente trabalhar os nossos sentidos, né? O que a gente vê, o que a gente sente de cheiro, de sabor, porque isso traz para a gente uma informação, tem um processamento aqui cerebral e que faz com que a gente tenha saciedade mais rápida ou tenha outros benefícios que vêm junto com aquilo que a gente ingere. E talvez esse seja um assunto bem bacana. Super bacana. Pra gente, né, quando fala de prato, fibra, quando a gente pensa num prato, assim, eu como nutri, vou lá elaborar um prato, eu tenho que pensar em questão de nutrientes, mas também as sensações, então as cores, os aromas, as crocâncias, as texturas são muito importantes, porque são questões complementares, sabe? Você tem ali é mais molhadinho, ali é crocante, aquela textura mais... Então, assim, tudo isso vai te nutrir, sabe? O perfume, a combinação, o sabor, o preparo, porque comer é uma questão realmente muito sensorial, muito emocional. Não é uma questão só, não, me dá aqui esse prato que tem 12 calorias e eu vou embora. É muito mais que isso, para ser satisfatório, para ser para sempre, para ser de primeira classe. De primeira classe, que a gente exatamente. Mais quer, é isso. É muito mais, exatamente. Então, em breve, quem sabe até a gente faz lá uma especiaria. Até eu posso, de repente, mostrar algumas coisinhas para vocês. Uau. E isso é bem rico mesmo, né? Da gente sentir a crocância, o sabor, acho que pode ser bem legal, né? E quando é criança, inclusive, a gente dá a fruta na mãozinha, né? Sim, para ver textura, isso faz parte, Isso é né, fundamental. Mas eu acho que, assim, uma coisa que a gente falou igual. Quando for comer, esteja presente. Mindfulness. Estou aqui, estou comendo, curta, saboreie a sua refeição. Vai fazer uma diferença enorme. Enorme. Gente, eu digo isso assim, eu pratico. Quando eu paro e sinto a comida, uau, um pedacinho faz toda a diferença. Não, você termina de se alimentar e você fala, estou satisfeita. Porque você esteve ali todo o tempo, você prestou atenção. Então, assim, isso eu acho que se tiver uma coisa para fazer que é fácil, é isso. É isso. Sempre preste atenção no que você está comendo, seja o que for. Uau, um beijo grande. Que bom, Fê, que você gostou. É uma delícia. Eu nunca tinha feito isso. Que delícia. Agora ela vai viciar. Um monte de gente fazendo coraçãozinho. Pois é. O Elton. Legal. O Elton não, eu quero dar um beijo especial pro Elton. O Elton é o nosso parceiro de live lá do Canta e Conta que eu faço com a Dani e com o que Jair. legal, sim. Que eu fazia, né? Porque agora eles estão morando fora. Mas o Elton tá aqui hoje. Que honra ter você aqui, Elton. Que coisa boa. Um beijo bem grande. Fê, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de ter essa experiência, toda essa turminha aqui. De ter essa troca. É muito legal, a gente pode fazer, a casa quer fazer 10 lives, né? A gente pode uma vez fazer com as dúvidas, ou você de repente falar, todo mundo escreveu que tem dúvida e a gente responder. Perfeito, eu tenho uma lista de transmissão e no WhatsApp com mulheres, aliás, quem quiser, a mulherada aqui que quiser participar, é só colocar lá o telefone, né, 011 99177 9080 e mandar, eu quero fazer parte da lista, porque nessa lista, em breve, essa é uma dica boa, eu vou perguntar lá o que vocês querem saber aqui com a Fê, porque daí a gente faz um levantamento, levantamento de dúvidas aqui, e aí a gente traz uma listinha aqui de dúvidas, porque eu acho que é bem legal quando a gente também responde aí as dúvidas, né? Fê, você quer deixar seu contato aqui também? Você tem o contato da especiaria, talvez? Então, tem assim, eu atendo meu consultório só por indicação, já anos de estrada, né? Então, eu acabo deixando meu celular, eu acho que... Mas quem quiser, eu tô na especiaria toda hora de almoço. O Instagram @especiaria. A especiaria falei que é o Nova Square. E aí, através do Instagram da especiaria, vocês conseguem falar comigo e a gente consegue... E vale super a pena visitar o Instagram, gente, porque lá tem uns pratinhos. Não, é uma graça, tem os vídeos de todo dia, do que tem pra gente comer. Eu coloco o cardápio do dia. O cardápio do dia é fantástico. Hashtag fica dica. Obrigada. Ai, Carol, você é muito querida. Não sei como agradecer. Eu é que agradeço. Muito obrigada a todo mundo que participou. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem colocar comentários, podem colocar, que depois isso fica aqui registrado, a gente olha, a gente vai responder. Depois a Carol me explica como faz pra olhar isso.
Pode deixar, eu explico tudo Quem pra me ver. conhece levemente sabe que eu quero a dificuldade. Mas a gente chega lá. Ai, gente, um beijo muito grande. Obrigada, muito viu? obrigada a todos. Muitíssimo obrigada. Ai, que Sempre. agradeço. Maravilhosa. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, Obrigada. tchau.